Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Olha só agora, pessoal, a gente vai estudar as debêntures. Uma debênture é um valor mobiliário emitido por uma empresa para captar recursos financeiros. Então, a empresa ela está precisando de dinheiro para daqui a pouco financiar suas atividades produtivas, daqui a pouco fazer investimentos com esse dinheiro. E aí ela emite, então, um título chamado debênture para conseguir captar esses recursos. Ao comprar uma debênture, sob a ótica do investidor, esse vai estar emprestando dinheiro à emissora, a empresa que emitiu a debênture, em troca do compromisso dele receber o valor principal acrescido de juros. Bom, a empresa está precisando de dinheiro. Uma outra solução que ela também pode ter é o seguinte: está aqui a nossa empresa, e ela está precisando de dinheiro, ela pode ir até uma instituição financeira e receber esse dinheiro aqui. Eu vou colocar que ela vai pegar 20 mil reais e ela vai ter que pagar isso ao longo de 5 anos. Renan, qual que vai ser a taxa de juros que ela vai ter que pagar por conta desses 20 mil reais que ela está pegando emprestado? Eu vou colocar aqui, tá? Que foi de 24% ao ano. É uma opção que ela tem. Ela está captando aqui da instituição financeira. E detalhe, a gente sabe que a instituição financeira ela vai captar esse dinheiro, a instituição financeira, tá? Do outro lado aqui da operação. A instituição financeira vai captar isso de um investidor, de um agente superavitário, que vai colocar o seu dinheiro, né, por um determinado prazo, pode ser em um CDB, né, pode ser diferentes formas aqui que esse investidor vai colocar o dinheiro. E o investidor nosso, ele vai receber uma taxa de juros por estar colocando o seu dinheiro lá na instituição financeira. Vamos supor aqui que ele vai receber 10% ao ano. Então, de uma maneira simples, mas só para a gente entender, a instituição financeira aqui, ela está fazendo o que a gente chama de intermediação financeira, captando do agente superavitário e emprestando para o deficitário. O deficitário aqui é a nossa empresa que está precisando de dinheiro. E ela vai receber do deficitário 24% ao ano de juros e vai devolver ao agente superavitário 10%. A diferença disso a gente chama de spread bancário e é o que a instituição financeira ela cobra aqui por fazer a intermediação financeira. E a empresa, sabendo disso, daqui a pouco ela pode tentar eliminar o banco desse papel de intermediador financeiro. Não seria mais interessante se a empresa ela captasse diretamente aqui com o investidor esse valor aqui e deixasse o banco de lado? Aí, nesse sentido, ela poderia ainda captar 20 mil reais, captar os 20 mil reais, colocar o prazo de 5 anos, e, ao invés de ter que pagar 24% ao ano, ela poderia pagar, por exemplo, 15% ao ano. Ficou mais atrativo para a empresa? Ficou, porque aqui ela pagaria 24% e agora ela está pagando 15%. Ficou mais atrativo para o investidor? Ficou. Aqui ele recebia 10%, agora ele vai receber 15%. Então, a ideia da emissão de debêntures é essa. Para a empresa, ela provavelmente ela vai ter uma dívida que vai ser menor do que o que ela teria se ela solicitasse um empréstimo. E para o lado do investidor, isso pode ser mais atrativo porque a gente vai ter uma rentabilidade que é maior do que ele encontraria em títulos tradicionais bancários. Mas é claro que se fosse sempre melhor a situação, todo mundo compraria debênture e não colocaria seu dinheiro em instituição financeira. Para o lado da empresa, existe uma certa burocracia, porque é ela que vai estar emitindo esse título. Tá? É ela que vai garantir o pagamento desse título. Então, existe uma burocracia, não é algo simples de se fazer, e para o investidor que está colocando dinheiro aqui, o risco da operação também é maior. Antes aqui, quando ele colocou na instituição financeira esse valor, ele tem a garantia da instituição financeira, que já tem um porte maior, que lida diariamente com dinheiro.
E dependendo do título que ele escolheu, ele ainda vai ter a garantia do FGC, coisa que aqui ele não vai ter. Então o risco dessa operação é maior, por conta disso a rentabilidade também tem que ser maior, tá certo? Bom, e a lógica daí é essa, depois dos 5 anos, o investidor ele vai receber de volta o valor inicial mais os juros do período. Ou então, né, se existir a possibilidade de resgate, ele consegue fazer o resgate antecipado. As empresas, eu coloco aqui, né, elas buscam empréstimos e financiamentos para impulsionar suas operações. Quando elas emitem debêntures, elas estão captando recursos diretamente. Eu vou colocar aqui entre aspas, porque a gente vai ver que mesmo nesse processo aqui a gente vai ter a participação de instituições financeiras, mas não fazendo a chamada intermediação financeira. Elas vão atuar como facilitadoras para que esse processo aconteça. Então, elas captam recursos diretamente com os investidores, eliminando a necessidade de recorrer a empréstimos bancários tradicionais ou outras fontes de financiamento. Quem é que pode emitir uma debênture? Vamos lá. A gente está falando de empresas. Sociedades por ação de capital aberto, sociedade por ações de capital aberto, ou também conhecidas como sociedades anônimas, que são aquelas sociedades que têm o seu capital social dividido em ações e, além disso, essas ações estão sendo negociadas com o público, né, em um mercado organizado, em ambiente de bolsa de valores. É isso que significa ser de capital aberto. Nesse caso, pode acontecer a emissão de debêntures e mais, essas debêntures elas podem participar de ofertas públicas. Então, as empresas elas podem divulgar essa oferta para captar público potencial, diferente das debêntures que são emitidas por sociedade por ações, mas de capital fechado. Eu também vou ter uma sociedade que tem o seu capital social dividido em ações, mas essas ações não estão sendo negociadas no mercado. É uma empresa mais restrita, mais privada. Por isso que recebe o nome de fechada. Aí, nesse sentido, essas empresas elas podem emitir debêntures. O detalhe é que essas debêntures elas não podem ser ofertadas ao público. Então, essa oferta que é possível com com as sociedades por ações de capital aberto não vai acontecer aqui com aquelas que têm o capital fechado. Agora, quem é que não pode emitir debêntures? As instituições financeiras. Então, se eu tenho um banco comercial, por exemplo, ele não vai poder fazer a emissão de uma debênture. Até porque ele pode fazer a emissão de CDB, ele pode fazer a emissão de LCI, LCA, ele tem outros títulos que ele pode emitir. Então, instituições financeiras não podem emitir debêntures. Quem é que pode? As empresas que sejam sociedades anônimas, de capital aberto ou de capital fechado. A diferença é em relação à oferta pública, que só é permitida para aquelas que têm o capital aberto. Qual que é a diferença, Renan, entre uma debênture e uma ação? Porque a ação, ela também é uma forma de captar recursos para a empresa, de forma direta, né? Eliminando aqui a instituição financeira. A diferença é que, ao comprar uma ação, o investidor ele vai se tornar sócio da empresa. A ação é uma fração do capital social e quando o investidor ele compra essa ação, ele se torna proprietário de uma parcela do capital social da empresa. Então, ele está compartilhando ali da atividade, do risco da empresa. Não existe um título de dívida em ação, diferente aqui da debênture. O investidor ele está interessado apenas na remuneração da debênture. Ele não vai participar da gestão da empresa. Então, é um título de dívida e ele é o credor dessa emissão que aconteceu pela empresa. Perfeito. Agora a gente vai estudar algumas características aqui das debêntures, começando pela escritura. O principal documento legal em uma emissão de debêntures é a escritura de emissão, em que constam todas as informações relativas a esse título de dívida. Então, é o documento onde a gente vai ter tudo que é referente à nossa debênture. A gente já vai ver quais informações estão presentes ali. O que a gente tem que entender aqui é que a escritura ela é um contrato assinado pelo devedor, ou seja, pela empresa, e também pelos investidores, que são aqueles interessados em comprar a debênture, os titulares das debêntures. Ao assinar o contrato, a empresa ela promete pagar a dívida e cumprir as obrigações que estão estabelecidas nesse contrato aqui.
Do lado dos investidores, também chamados de debenturistas, um agente fiduciário assina a escritura de emissão e passa a representar os interesses coletivos dos detentores desses títulos, né? Porque, como a gente está falando, a empresa ela não vai emitir uma debênture só, tá? Ela vai emitir uma série de debêntures. Então, a gente vai ter vários debenturistas. E para facilitar esse processo de representação dos interesses dos debenturistas, eu tenho uma figura aqui, que é o agente fiduciário, que ele vai ser responsável por assinar no nome desses debenturistas. Ele passa a ser como se fosse um representante, como se fosse um procurador dos investidores. É ele que vai olhar pelo interesse dos titulares. Muitas vezes, esse agente fiduciário, inclusive, é uma instituição financeira. Então, olha a instituição financeira fazendo parte aqui desse processo, mesmo não fazendo a intermediação financeira. Então, mesma coisa de antes, só que daqui da debênture, então, eu vou ter a escritura, que é como se fosse um contrato, onde a empresa vai assinar e vai se comprometer a pagar a dívida e honrar os compromissos, e o agente fiduciário é que ele vai assinar, representando os interesses dos investidores. Na escritura, portanto, quais informações que a gente encontra? A identificação completa da companhia emissora, a data de vencimento da debênture, o valor nominal unitário de cada debênture. Então, aqui no nosso caso, data de vencimento, 5 anos, valor unitário, 20 mil. A empresa, né? A identificação completa dessa companhia, CNPJ, a taxa de juros, está aqui também, 15%. Tudo isso vai constar na escritura. Além disso, a periodicidade de pagamento dos juros, como é que vai ser a data e a condição de pagamento do valor principal, o uso pretendido dos recursos, o que a empresa vai fazer com esses 20 mil reais. Vai comprar máquina, vai comprar equipamento? As obrigações da companhia emissora, o que estiver estabelecido então lá na escritura. Quando uma debênture é emitida por uma sociedade anônima de capital aberto, é necessário também registrar a emissão lá na CVM e a escritura também tem que ser registrada em cartório. Então, uma regra aí, porque, de novo, né, quando a gente tem uma sociedade anônima de capital aberto, essa debênture ela pode ser ofertada ao público. E aí, a CVM ela participa desse processo. Falando um pouco especificamente sobre o agente fiduciário, tá? É uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, contratada para atuar em nome dos debenturistas e é responsável por outras atividades descritas lá na escritura de emissão. Entre as suas atribuições é possível citar o agente fiduciário, então, ele vai ser responsável por elaborar um relatório anual aos debenturistas, no qual ele destaca os fatos mais importantes do período. Vai informar periodicamente os debenturistas sobre o rendimento dos títulos, né, das debêntures, vai fazer uma análise econômica e financeira da empresa emissora desses títulos. Né? Quem melhor que uma instituição financeira para fazer uma análise econômica e financeira da empresa? Vai verificar a integridade das garantias das debêntures, né? A gente vai ver que existem diferentes possibilidades de garantia numa debênture. O agente fiduciário, então, ele vai cuidar para ver se essas garantias estão íntegras e vai solicitar detalhamento sobre os demonstrativos financeiros divulgados pela empresa. Então, além de assinar representando os investidores, percebam aqui que o agente fiduciário, ele trata aí de também verificar a saúde financeira da empresa, olhando como é que tá essa análise econômica financeira, como é que estão os demonstrativos financeiros, vai publicar relatórios, vai ver como é que está a remuneração, vai cuidar das garantias. Tá? Ele atua, então, em nome dos investidores, assina a escritura de emissão e ele tem diversas atribuições definidas lá na escritura de emissão. Um outro ponto importante aqui em relação às debêntures é a Assembleia dos Debenturistas. Quando eu falo de ações, eu tenho a Assembleia Geral. Quando eu falo de debêntures, eu tenho a Assembleia dos Debenturistas. Aqui, portanto, é uma reunião dos investidores que possuem debêntures emitidas por uma empresa específica. Nessa assembleia são discutidos e decididos assuntos de interesse desses debenturistas, conforme estabelecido na legislação e também na escritura de emissão da debênture. Na assembleia vão ser reunidos os debenturistas de uma mesma emissão ou de uma mesma série, quando a empresa, então, ela emitir essas debêntures em uma mesma série. Os representantes da companhia também vão estar lá e o agente fiduciário, né, porque ele é responsável aí por representar os demais investidores. Em uma assembleia é possível modificar, por exemplo, a data de vencimento dessa debênture, a remuneração do título,
as condições de resgate e as garantias, tá? Tudo vai acontecer aí dentro da Assembleia de Debenturistas. É como se fosse uma reunião de condomínio, né? Onde a gente vai ter a empresa participando e, nesse caso aqui, a gente vai ter o agente fiduciário representando os investidores. Bom, quais são as modalidades de debêntures que são possíveis de serem emitidas? A gente tem diferentes modalidades, tá? A mais comum é a debênture simples, que são títulos de renda fixa e os mais comumente encontrados no mercado financeiro. Então, a lógica de uma debênture simples é exatamente essa que eu coloquei aqui no fluxo. Aí a empresa vai lá, emite, tem o valor nominal, tem um prazo de vencimento, tem a taxa de juros ao final do prazo, ou se existir a possibilidade de resgate antecipado, o investidor ele vai receber o dinheiro dele de volta. Eu também tenho a debênture conversível. Essa é diferente, tá? Em alguns casos, as empresas podem emitir debêntures que ofereçam aos investidores a possibilidade de serem trocadas por ações dessa mesma empresa aqui. Então, o investidor ele vai poder escolher em datas determinadas ou durante o período, se ele vai trocar a debênture por ações dessa empresa ou se ele vai manter até o final de vigência, recebendo o valorzinho normalmente, como se fosse uma debênture simples. Mas ao trazer então essa opção aqui de possibilitar a troca por ações, isso caracteriza uma debênture conversível. Daí a gente vai ter inclusive, né, elementos aqui de renda variável caso o investidor ele faça essa troca. Debênture permutável é parecida com a conversível, a diferença é que a empresa ela vai permitir a troca por ações de emissão de outras companhias, né? Então, essa empresa ela tem no seu portfólio aí ações de outras empresas, tem na sua carteira, e ela possibilita essa troca aqui. Então, permutável, a gente tem como distinção aqui ações de emissão de outras companhias, enquanto que na debênture conversível, ações da própria empresa, tá? Aqui, ó, ações da própria empresa, aqui em cima. As debêntures conversíveis e as permutáveis, portanto, carregam esse elemento aqui de renda variável, pois se o preço do mercado das ações superar o retorno prometido da debênture, vai fazer sentido o nosso debenturista fazer essa troca. Caso contrário, não, e ele recebe a debênture como se fosse uma debênture simples. Vamos falar agora sobre a oferta das debêntures, tá? E a gente já sabe que se tratando de uma oferta pública, eu só vou ter aqui a participação das companhias de capital aberto. Mas eu posso ter também uma oferta privada e a gente já vai falar sobre isso. As ofertas de debêntures referem-se ao processo pelo qual uma empresa emite debêntures para a captação de recursos financeiros e disponibiliza esses títulos no mercado para investidores em geral. Então é como a empresa ela vai colocar esses títulos no mercado para captar recursos. Apenas debêntures emitidas por sociedades de capital aberto podem ser ofertadas de forma pública para o público em geral. Quando se tratar de debêntures emitidas por sociedades de capital fechado, a oferta ela tem que ser privada. Tá? Então eu vou ter aqui essa seguinte lógica, eu vou ter a empresa, ela vai fazer a emissão de debênture, mas ela vai ter que contratar uma instituição financeira, que pode ser uma corretora, pode ser um banco de investimento, que vai fazer a distribuição, vai fazer a oferta pública, a distribuição dessas debêntures aqui para o grande público. Então, por isso que eu falei, a instituição financeira, apesar de ela não fazer aquele processo de intermediação financeira, captando do agente superavitário e emprestando para o deficitário, ela ainda está bem presente nesse processo, né? Porque ela pode atuar como agente fiduciário e também pode fazer aqui a oferta pública dessas debêntures. Já a oferta privada, né, que a gente sabe que na oferta pública eu tenho que ter uma sociedade de capital aberto. Na oferta privada, a empresa ela alcança um grupo específico de investidores, sem realizar a distribuição das debêntures para o público em geral. Os custos dessa modalidade são menores e não há necessidade de registro junto à CVM. Os títulos dessa modalidade não podem ser negociados no mercado secundário, tá? Uma vez que comprou, o investidor ele vai ter que esperar o prazo de vencimento para conseguir receber o dinheiro dele de volta. E a grande característica aqui é que a gente não tem uma oferta pública, tá? Não vai acontecer essa distribuição ao público em geral. Bom, e na oferta pública é o contrário, tá? Eu tenho o prospecto de distribuição, que ele é necessário, tá? Para a produção e divulgação para que os potenciais investidores tenham conhecimento das características dessa debênture, dessa empresa também.
E ele é um documento informativo que contém as características relevantes à oferta, bem como informações detalhadas sobre a companhia. O uso pretendido dos recursos, né? Como é que a empresa vai utilizar? Isso, inclusive, a gente viu que tem que estar na escritura, né? Depois que efetivamente acontecer a emissão das debêntures. Os custos da emissão, os fatores de riscos envolvidos nos títulos aqui. Olha só, e quando tiver uma oferta restrita? Esse é um tipo de oferta um pouquinho diferente. É um tipo de oferta que ela é pública, primeiro ponto, tá? Eu falei de oferta restrita, ela não é uma oferta privada, então tem diferença. Na oferta restrita, ela tem algumas características e uma dessas características, a gente pode colocar assim, é que ela dispensa esse prospecto de distribuição, que é aquele documento informativo que vai ter que ser disponibilizado com as informações e tudo mais. Primeiro ponto, então, a oferta restrita, ela dispensa a elaboração do prospecto de distribuição. Mas ela recebe o nome de restrita porque ela vai ser restrita a um público. Vamos lá. Os esforços de distribuição devem ser restritos a um grupo de, no máximo, 75 potenciais investidores. A colocação dos papéis deve ocorrer para, no máximo, 50 investidores. Então, faz o esforço de distribuição para 75 potenciais investidores e, efetivamente, no máximo 50 investidores vão comprar esses títulos. E o grande ponto, tá? Essa oferta ela deve ser destinada exclusivamente a investidores profissionais. Quem são investidores profissionais? Geralmente são instituições financeiras, fundos de investimento. Pessoas físicas, Renan, também, tá? Pessoas físicas ou PJs, mas que tenham pelo menos 10 milhões de reais aplicados no mercado financeiro e que também atestem a sua condição de investidores profissionais. Então, na oferta restrita, é uma oferta pública, mas ela é restrita principalmente, né, a investidores profissionais, mas também tem que cuidar dessas duas características: distribuição a um grupo de 75 potenciais investidores e a colocação efetivamente para, no máximo, 50 investidores. A gente viu, né, que lá na escritura podem existir certas condições referentes à debênture. Quais são essas condições? Bom, eu posso ter algumas cláusulas. Quais são essas? Resgate antecipado, que acontece quando o investidor ele consegue resgatar o seu dinheiro antes do prazo de investimento. Então, se existir essa possibilidade, é uma cláusula que tem que estar presente lá na escritura. Vencimento antecipado. Acontece em algumas situações específicas, como quando houver a ocorrência de um evento de inadimplemento conforme previsto na escritura de emissão. Daí eu não estou falando do investidor dele resgatar esse dinheiro dele antes do prazo de vencimento. Não, eu estou pegando o prazo de vencimento, que é de 5 anos, e estou antecipando ele para um determinado momento. Isso vai acontecer se, por exemplo, acontecer inadimplemento da empresa, ou ainda houver a convocação dos debenturistas para a Assembleia Geral de Debenturistas. Tá? A gente viu que a possibilidade de troca de vencimento é definida na Assembleia dos Debenturistas. Houver a deliberação a favor do vencimento antecipado, cujo quórum de deliberação tem que ser previsto lá na escritura. Convernantes, o que são? São compromissos assumidos na emissão de debêntures, como quando a empresa ela se compromete a não ultrapassar determinado endividamento. Caso haja algum descumprimento de convenant, que a gente chama de quebra de convenant, o credor investidor pode ter a possibilidade de executar a dívida antecipadamente. Então, uma convenant, ela é uma cláusula. A empresa, por exemplo, ela se compromete a não aumentar o seu endividamento. É uma cláusula que vai estar presente lá na escritura. Ela se comprometeu a isso. É uma convenant. Se ela quebrar a convenant e ela aumentar o endividamento dela, os debenturistas, os titulares aqui, eles vão poder então executar essa dívida de maneira antecipada porque aconteceu uma quebra no contrato, uma quebra de cláusula. Repactuação repactuação de uma renegociação. O devedor, que é a empresa, pede aos seus credores, que são os investidores, novas condições para o pagamento do débito, como, por exemplo, adequar e harmonizar as características das debêntures às condições atuais de mercado, tá? Então, eventualmente, daqui a pouco mudar a remuneração, estender o prazo de vencimento, é uma repactuação de uma renegociação. Falei também que as debêntures, elas podem ser emitidas com garantia. Inclusive, o agente fiduciário ele vai ser responsável pelo quê?
por verificar a integridade dessas garantias. E, falando de uma debênture, a gente pode ter diferentes formas de garantia. Na estruturação da debênture, para a emissão, o emissor deve determinar se ele vai oferecer algum tipo de garantia para os investidores. Lembrando que debêntures não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, a FGC não está presente aqui. Isso faz com que a presença de garantias dadas pela empresa seja relevante. Qual que é o tipo de garantia que a gente tem aqui? A gente tem a garantia real, a garantia flutuante, quirografária e subordinada. A empresa vai escolher, então, uma dessas garantias aqui, caso o título ele venha com garantia. Garantia real. Essa daqui é a garantia top. Na hierarquia das garantias, é ela que vem primeiro. É o melhor tipo de garantia para os investidores, pois oferecem a garantia de um ou mais ativos específicos que ficam vinculados a debênture até o seu vencimento e mediante o cumprimento integral das obrigações da companhia emissora. Então, aqui na garantia real, a empresa ela poderia, por exemplo, utilizar uma máquina que ela tem como forma de garantia real. E aí essa máquina aqui, ela vai ficar atrelada a essa emissão de debêntures, ela vai ficar vinculada. Então, a emissora oferece bens seus ou até mesmo de terceiros como garantia de pagamento, como uma máquina. Durante a vigência da debênture, a empresa não pode negociar, alienar ou onerar os bens vinculados à debênture. Então, essa máquina ela não vai poder fazer praticamente nada com ela, ela vai ficar lá para garantir essa operação. Se a empresa não fazer o pagamento da debênture, os investidores então vão poder executar a garantia aqui, vão poder fazer o leilão dessa máquina, vão poder vender. E assim então eles vão conseguir reaver os valores que eles tiveram na emissão de debêntures. Por essas características, ela é chamada de uma garantia forte. Eu tenho a garantia flutuante, que ela, na hierarquia das garantias, ela é inferior à garantia real. Isso porque, apesar de trazer para o título a garantia da totalidade dos ativos da empresa emissora, então tem sim a garantia dos bens, aqui eles não ficam vinculados a um ou mais ativos especificamente, o que permite que a empresa os negocie. Aqui a gente tem um ativo vinculado especificamente e durante a vigência da debênture não é possível negociar, alienar ou onerar. Aqui não existe isso, tá? A empresa ela pode negociar. Então, por conta disso, na hierarquia está um pouco mais abaixo, razão pela qual é chamada de garantia fraca. E isso apenas vai assegurar aos debenturistas um privilégio geral sobre os ativos do emissor em caso de falência. Outro tipo, tá? Quirografária. Nesse caso, na verdade, é quando as debêntures elas não apresentam nenhum tipo de garantia. Esses papéis eles podem ser então chamados de quirografários, que não conferem aos debenturistas nenhum privilégio em relação aos ativos da companhia emissora. Em caso de falência da empresa, os debenturistas estarão em iguais condições que outros credores que também sejam quirografários, que eles não têm essa garantia. Assim, apenas receberão o valor devido após o pagamento dos credores com privilégios, o que inclui os debenturistas que tenham a garantia do tipo real, depois aqueles que têm a garantia flutuante, e aí a gente chega nos quirografários. Devido às suas características, a legislação limita a emissão de debêntures quirografárias ao capital social integralizado da companhia. Então, se o capital social da empresa é de 1 milhão integralizado, ela só vai poder emitir debêntures no montante de 1 milhão, porque é uma debênture, né, que é mais arriscada. E tem uma que está mais abaixo ainda na hierarquia das garantias, que é aquela que tem a chamada garantia subordinada. Nessa daqui, então, a gente tem o seguinte: em caso de falência da empresa, primeiro serão atendidos os demais debenturistas, real, flutuante e quirografário, para que só então os subordinados eles recebam o seu dinheiro de volta. Então, por que subordinado? Porque está subordinado a todos os demais credores. Pode-se dizer, então, que os debenturistas subordinados só têm preferência apenas sobre os acionistas da empresa, porque os acionistas são proprietários da empresa, eles só vão receber eventualmente alguma sobra depois que pagar todos os credores, e isso daí incluindo aqueles que têm a garantia subordinada. Então, um resuminho aqui, só para a gente lembrar. Garantias das debêntures, real, flutuante, quirografária e subordinada. A real é a garantia forte, porque os bens, eles ficam vinculados, não podem ser onerados, não podem ser negociados. Flutuante é uma garantia fraca, porque tem um privilégio
geral, né? Tem os bens, mas eles não ficam vinculados. Quirografária, a gente não tem concessão de prioridades no recebimento em relação a outros credores, e na subordinada só há preferência sobre os acionistas da empresa. Agora, indo um pouco para o lado do investidor, ou seja, aquela pessoa que vai colocar o seu dinheiro na debênture. O que ele pode esperar aqui de remuneração? Vamos lá. Independentemente da modalidade da modalidade do título, a remuneração das debêntures ela pode ser pré-fixada, pós-fixada ou a chamada híbrida, onde eu tenho o índice de preço mais uma taxa pré-fixada. Então, pré-fixada pode me pagar 10% ao ano. Pós-fixada é comum que seja atrelada à taxa DI. Como a debênture ela tem esse risco maior, é de se esperar que ela tenha uma rentabilidade maior, né? Então poderia ser aqui 120, 130% do DI. E índice de preços mais uma taxa pré-fixada, eu poderia ter, por exemplo, a correção pelo IPCA mais 8% ao ano. Quais são os riscos? Aqui é importante, tá? O maior risco, obviamente, é o risco de crédito, que é aquele que a gente já falou, né? Que é quando a empresa ela não vai fazer o pagamento do principal ou então dos juros. E como a gente tem que depender aqui da capacidade financeira da empresa, quanto mais arriscada é a empresa, maior é o risco de crédito. E aí, quanto maior o risco, maior é a remuneração exigida pelos investidores. Se a gente ter a garantia forte, aí diminui um pouco esse risco, né? Porque em último caso dá para executar esses bens que estão vinculados e reaver os valores. Risco de mercado. Embora muitas debêntures elas sejam emitidas com remuneração pós-fixada, esse risco ele se faz presente naquelas que tenham remuneração pré-fixada ou então híbrida, onde a gente tem o componente pré-fixado. E o que vai acontecer aqui? Vai lá o investidor, por exemplo, comprou uma debênture que ela tem uma rentabilidade de 15% ao ano. E a gente tem que a taxa Selic nesse momento, que é a referência para os demais juros, ela está em 10%. Passado um determinado tempo, passou aqui 6 meses, agora a gente tem que a Selic está 15%. O que vai acontecer aqui? É esperado que uma debênture dessa empresa, considerando esse cenário atual, vai estar pagando uma taxa de 20% ao ano. Se aqui, passados 6 meses, o nosso investidor ele quiser vender a sua debênture que está pagando 15%, provavelmente ele vai ter uma perda financeira. Ou talvez ele não ganhe tudo que ele ganharia se ele mantivesse essa debênture até o final do prazo. Isso porque ele vai tentar negociar no mercado uma debênture que está pagando 15%, quando agora as debêntures estão pagando 20%. A única forma dele conseguir vender isso é se ele ter um deságio. Esse processo aqui de fazer o cálculo com a nova taxa de juros do mercado é o que a gente chama de marcação a mercado. E isso pode resultar em perdas financeiras. Claro que se fosse o contrário, se a gente tivesse uma taxa de juros mais baixa, aí o investidor ele poderia inclusive ganhar dinheiro com essa operação. Mas o risco de mercado ele vem, né, quando o investidor ele está sujeito a perdas financeiras. E para ele ter perda financeira, só se a taxa de juros ela estiver maior quando ele for tentar fazer a venda desse título no mercado secundário. Risco de liquidez também está presente, uma vez que as negociações no mercado secundário de debêntures são menos comuns em comparação com a de outros investimentos. E isso pode criar desafios para o investidor que busca resgatar os seus valores de maneira antecipada, tá? Então, o mercado de debêntures, ele não é assim muito forte aqui no nosso país, e se ele for tentar vender lá no mercado secundário, ele pode ter algumas dificuldades. Ainda mais, né, se a taxa de juros estiver diferente do que ele tinha quando ele contratou. Diferente no sentido de estar mais alta do que quando ele contratou, se for um título pré-fixado. Para ajudar os investidores, tá? É muito comum que as emissões de debêntures apresentem ao investidor a opinião de crédito emitida por uma agência de classificação de risco, como a Moody's Investors Service, a Standard Poor's e a Fitch Ratings, tá? Essas agências classificadoras de risco, essas agências de rating, elas vão dizer, então, vão classificar, na verdade, a empresa em qual que é a credibilidade que ela tem. Não credibilidade, mas qual que é o nível de confiança no pagamento de suas dívidas. Em outras palavras, elas vão analisar o risco de crédito
para as empresas. E aquelas que tiverem uma melhor nota são aquelas que têm maior capacidade, então, de pagar os seus investidores. Aí, nesse sentido, isso ajuda, né? Porque o investidor vai estar contando com uma análise de uma agência que é especializada em fazer esse tipo de análise e ele vai saber qual empresa é mais ou menos arriscada. Aquelas que forem mais arriscadas, ele vai ter que exigir uma remuneração que é maior. Tributação. Será que o investidor ele paga tributo? Ele paga, tá? Tem a presença do imposto de renda e também do IOF. O IOF ele vai se fazer presente quando o investidor ele vender o título, principalmente no mercado secundário, tá? Então, o IR segue a tabela regressiva, o IOF também, levando em consideração que a partir do 30º dia a gente já não tem mais a cobrança do IOF, mas o imposto de renda acima de 720 dias a gente sempre vai contar aqui com 15% de imposto. Isso, tá? Calma. Isso em relação às debêntures normais, porque a gente já vai ver daqui a pouquinho um tipo de debênture onde a gente não tem imposto de renda. O fato gerador do tributo é a existência de renda auferida com a aplicação financeira, tá? Então, o investidor ele obteve juros, essa vai ser a base de cálculo, perdão, esse vai ser o fato gerador. Teve lucro, fato gerador. A base de cálculo vai ser a diferença entre o valor de venda ou o resgate do título e o valor original do investimento. Tá? Então, naquele exemplo que eu coloquei, vamos supor que ele contratou a 20 mil e ele fez o resgate antecipado lá e recebeu o valor de 21 mil reais. Fato gerador, ganho de capital. Ele teve o ganho, né? R$ 1.000. A base de cálculo vai ser essa diferença entre o que ele resgatou e o preço de compra. Então, a base de cálculo vai ser R$ 1.000. Ou então, né, se a gente estiver falando de uma debênture que ela traz pagamentos periódicos na forma de cupons, tal como está expresso aqui nesse fluxo de pagamento, para cada cupom aqui, eu vou ter a alíquota de imposto de renda incidente. E aí vai depender da periodicidade. Geralmente é semestral esses cupons, tá? Então, a cada 6 meses eu vou ter a cobrança de imposto de renda. Nos primeiros 6 meses eu vou ter uma alíquota de 20%, e aí depois, né, eu vou tendo alíquotas diferentes. Eu vou ter aqui 17,5%, e aí, por fim, né, nos demais aqui eu vou ter 15% até que efetivamente aconteça o resgate. Quem é que faz o recolhimento do imposto de renda? É a própria empresa, porque é recolhido direto na fonte. Bom, como eu falei, eu tenho uma modalidade de debênture que ela é diferente daquelas que a gente viu, né? A gente viu debênture simples, a gente viu conversível e as permutáveis. Não é que ela seja diferente no sentido de que a gente tem troca por ações ou algo do tipo. Ela é diferente porque esse tipo de debênture aqui tem o objetivo de fomentar o investimento em infraestrutura e em setores prioritários para o desenvolvimento do país. E por conta disso, o governo, como é do interesse dele conseguir recursos nesses setores prioritários, ele vai colocar um benefício fiscal para essas debêntures, aonde ela não vai ter a cobrança de imposto de renda para a pessoa física, desde que obedecido alguns requisitos. A gente já vai ver, tá? Então, quem é que estão autorizados a emitir debêntures que sejam do tipo incentivadas? São as empresas. Mas quais empresas? As concessionárias, permissionárias, autorizatárias, arrendatárias e as sociedades de propósito específico, tá? Lembrando, instituição financeira em hipótese nenhuma. Setores prioritários, quais são esses? Logística e transporte, mobilidade urbana, telecomunicações, radiodifusão, saneamento básico e irrigação. Esses aqui, então, são setores prioritários aonde o governo ele quer, então, um estímulo maior de arrecadação de recursos, obviamente, para que as empresas aumentem a produtividade nesses setores. O objetivo é captar recursos para a implementação de projetos de investimento em infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação nessas áreas prioritárias definidas pelo governo federal. Qual que é o grande ponto? É a isenção, tá? O principal diferencial dessas debêntures é o benefício tributário para investidores sobre os rendimentos ganhos. Então, pessoas físicas e investidores não residentes, que são aqueles investidores que colocam o seu dinheiro nas debêntures, mas que não têm domicílio aqui no nosso país. São de outros países e que estão investindo aqui no Brasil. Então, para pessoas físicas e investidores não residentes, a gente não tem
imposto de renda ou IOF. Então é muito interessante, né? Porque elimina o imposto de renda para esses investidores. Para pessoas jurídicas, a alíquota ela existe de imposto de renda, mas ela é fixa em 15%. Aí não segue a tabela regressiva tal como a gente viu. O detalhe é que para que esse benefício tributário ele seja concedido, as debêntures elas devem observar algumas regras. Quais são essas regras? Isso é importante, tá? A remuneração deve ser por meio da taxa de juros pré-fixada ou atrelada à variação de um índice de preços ou a taxa referencial, tá? Então, primeira condição é essa: taxa de juros pré-fixada atrelada à variação de um índice de preços. Quando eu falo índice de preços, eu estou falando, por exemplo, do IPCA ou do IGPM, que são comumente usados, tá? IPCA calculado pelo IBGE, o IGPM calculado pela FGV, ou então a taxa referencial. Outro detalhe aqui, não é permitida a remuneração por taxa de juros pós-fixada. Eu não posso ter, por exemplo, taxa DI aqui, tá? Outro detalhe, os pagamentos periódicos de juros, os cupons, devem acontecer com intervalos de no mínimo 180 dias. É aquilo que eu falei, né? É comum, então, que a gente tenha essa periodicidade dos cupons a cada 6 meses. Se tratando de uma debênture incentivada, vai ter que ser 6 meses, caso o título ele traga pagamento de cupons. Então, a cada cupom, pelo menos 180 dias de intervalo. O prazo médio ponderado, que representa o tempo médio para o recebimento dos pagamentos de principal e juros, ponderados pelo seu valor presente, deve ser superior a 4 anos. Tá? Então, o prazo médio ponderado é quanto que, em média, o investidor ele vai ter que esperar para receber o dinheiro dele de volta, aquele dinheiro que ele aplicou na debênture. Esse prazo ele tem que ser superior a 4 anos. Em outras palavras, eu estou falando aqui que essa debênture ela vai ter que ter daqui a pouco um prazo de 5, 6, 7, 8 anos, de maneira que se esse título ele tenha cupom e quando a gente for calcular, o prazo médio de recebimento ele seja ainda assim superior a 4 anos. Se for um título que é zero cupom, que não tem cupom nenhum, então o prazo médio ele é exatamente o prazo de vencimento. E aí, nesse caso, se não tiver cupom nenhum, eu posso ter um prazo aqui de uma debênture incentivada de 5 anos, né, de 4 anos e alguma coisa, que não vai ter problema. Agora, se tem cupons, aí eu tenho que ter um prazo maior. Além disso, os títulos não podem ser recomprados pelo emissor durante os 2 primeiros anos, e também há restrições para a sua liquidação antecipada. Também há a necessidade de demonstração do compromisso de alocação dos recursos captados com as debêntures no pagamento de despesas ou no reembolso de gastos ou dívidas efetivamente relacionadas aos projetos de investimento, entre outras exigências e restrições. Então, essas são as condições para que o benefício tributário seja concedido. Qual que é o benefício tributário? A isenção de imposto de renda à pessoa física e investidores não residentes, e a alíquota fixa em 15% para pessoas jurídicas. Somente mediante o cumprimento dessas exigências e também com a aprovação do ministério responsável pelo setor prioritário é que elas vão ter esses benefícios aqui.